Deus entrega para Israel a vitória contra a coalizão de diversas nações inimigas. E nesse momento, a Deus nossa camisa 10 aí, gente. uma profecia que ele disse para Débora: vou entregar toda a nação nas mãos de uma mulher. E o que as pessoas pensam quando a gente fala isso? Ah, é uma política. É um deputado federal, é um deputado estadual, é o presidente da República. E Deus mostrou ali que não, que se os homens faltarem, as mulheres ocuparão o lugar deles. E se as mulheres, os políticos, os poderosos faltarem, nós, o povo, uma dona de casa, uma mãe educadora, um empresário, um comerciante, terão que fazer a sua parte para resgatar isso que hoje a gente chama de, como diz o nosso evento, o Brasil do futuro. Então, que Deus nos ajude a fazer a nossa parte como políticos e vocês a sua parte, como membros de um partido, como membros de uma sociedade, como mães de família, como donas de casa. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza, talvez em 2, 4, 6, 12 anos a gente consiga resgatar o nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Quero aproveitar o momento, primeiro uma salva de palmas para a Ana, acompanhou o Nicolas Ferreira, aqui também que vai iniciar. Dá para ficar em pé, dá para aplaudir, representam a gente, influenciam e junto a gente vai resgatar esse país. Pessoal, agora aproveitando que todo mundo em pé, o pastor Abson e a Meg vão vir aqui fazer uma oração pelo Nicolas e pela Ana, que tem uma batalha espiritual, eles têm se colocado nessa batalha, têm deixado de lado muitas vezes família, têm se sacrificado. Eu sou grato por ter tido o apoio de vocês na última eleição e eu sei o preço que vocês pagam. Então a gente quer orar por vocês, interceder por vocês, e aí o Nicolas Ferreira comanda o palco aqui, que eu sei que vocês estão esperando também, ansiosos por esse momento. Pastor Abson. É um prazer estar aqui. Ele tem feito a diferença nessa terra, com uma voz profética, uma voz inspirada pelo Teu Espírito, Senhor Deus e Pai, para defender os Teus princípios e os valores, Senhor Deus e Pai, do Teu povo nesta terra. Abençoa o Teu filho, cobre a vida dele com Teu sangue, protege de todo mal, guarda a sua vida, sua casa, sua família, que um óleo fresco da Tua unção seja derramado sobre a sua vida a cada dia, a cada manhã, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa a cada dia levantá-lo como homem de governo nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a vida do Teu filho, cobrimos ele de oração e declaramos, Senhor Deus e Pai, a Tua bênção sobre a sua vida e sobre a missão, o propósito, o qual o Senhor estabeleceu sobre ele, sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Levanta ele, Senhor, adestra suas mãos para a batalha a cada dia. Pessoal, pode deixar aqui, depois eu pego, deixa aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Paulo para poder estar aqui. Peço desculpa pelo atraso. A gente estava, enfim, pegando voo, o tempo estava um pouco ruim, e eu sempre vou quando está tudo bem, né? Um dia eu fui saltar de paraquedas, aí não deu certo e tudo, aí o cara falou assim, ó, é melhor você estar no chão, querendo estar no céu, do que estar no céu querendo estar no chão. Aí eu acalmei e levei isso para minha vida, sabe? Mas... Ali é nossa camisa 10, gente. De poder estar aqui, agradecer ao Paulo, né, pelo trabalho que ele tem feito aí, Cadu também da mesma forma. E eu quero agradecer aqui em especial, a Ana não me pagou por isso, tá? Ela não mandou nenhum pix para mim, mas eu quero agradecer e muito a vida dela, porque a Ana foi uma das, se não foi a primeira pessoa, quando tinha Facebook, quem lembra do Facebook aqui? Então, na época do Facebook, né, eu lembro que eu postei, quando eu tinha meus 17 anos de idade, uma denúncia que eu fiz a uma professora minha de sociologia, e aí ela foi uma das primeiras, assim, de gente que eu admirava e era grande na rede social, que compartilhou e me ajudou, e a partir disso, então, conheci o trabalho dela, ela passou a conhecer o meu, enfim, até hoje é realmente uma referência para mim. Fico feliz e triste porque ela está aqui como deputada estadual, está próxima da casa dela, mas como eu queria ela deputada federal, sei lá, senadora, qualquer coisa, essa mulher, qualquer coisa que ela for, ela ganha, porque
de fato, uma profundidade intelectual muito grande. Mas, enfim, quero começar aqui a falar. Hoje eu falei que eu ia falar sobre comunicação, sobre cristianismo, sobre política. Nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite, beleza? Talvez na internet, ou no âmbito, né, somente com relação às questões diárias, mas a comunicação ela tem estratégias, as comunicações ela tem algumas dicas, a comunicação ela tem uma importância muito grande, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. E antes de mais nada, eu não sou nenhum guru da internet, eu não fiz um curso de marketing, eu não sou coach de se você, né, perdeu o ônibus, seja o ônibus, né? Eu não sou isso. Eu aprendi acertando, errando, aprendendo, enfim, sabendo que era importante eu me comunicar, porque a rede social hoje, principalmente, não somente para mim, mas para vocês também, ela é o nosso escudo e a nossa espada. Né? A gente consegue nos defender e também atacar quando for preciso. E se não fosse a rede social, eu não teria conhecido a Ana, eu não teria conhecido a mim, eu não estaria aqui com vocês, enfim. A comunicação é uma ferramenta extremamente importante. Então, qual a primeira coisa? Passem para mim, por favor. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente fala a respeito de comunicação? Que todo mundo começa com 0 seguidores. Talvez você, né, aí que tem um movimento político, ou tem uma igreja, ou quer virar influenciador, qualquer coisa que seja, você pode achar que a internet é um local desigual. Não é. Ela é justa. Porque pode ser o Trump começando uma rede social, ou o Mike Tyson começando uma rede social, ou a Anitta começando uma rede social, até a Janja começando uma rede social, que ela vai começar com 0 seguidores. Então, todo mundo começa igual. É claro que a sua popularidade aqui fora, por outra coisa, vai te ajudar. Mas todo mundo começa no mesmo ponto de partido, de partido. Então, não fica com essa, eu não consigo falar porque eu não tenho milhões de seguidores. Eu não consigo falar porque eu não tenho a mesma rede que você. Não é dessa forma. Eu também comecei com 0 seguidores e fui trabalhando isso até chegar em um ponto que a gente consegue comunicar hoje com milhões de pessoas. A primeira coisa que eu aprendi foi o seguinte: você precisa saber qual é a sua identidade. No Brasil, a gente tem uma falta muito grande das pessoas saberem quem elas são. Porque, primeiro, a gente não estuda a história do Brasil. Eu não sei se vocês viram recentemente agora, assim, é papo de maluco. O cara chega e pergunta assim para um amigo, né, um colega. Fala aqui, fala assim, Dom Pedro I ou Érica Hilton? Ele é Érica Hilton. Érica Hilton ou Santos Dumont? Érica Hilton. Érica Hilton, assim, falei, mas como assim? Como assim? Você tá... A Érica Hilton ou Princesa Isabel? Aí ele pensou, Érica Hilton. Aí eu falei, se a gente não conhece a nossa história, nós não sabemos quem nós somos. E quando você olha, né, pelo menos na minha época, né, lá em 96, quem aqui é de acima de 96, levanta a mão comigo. Quem é abaixo de 96, levanta a mão aí. Tô ficando velho. Eu também estou. Na minha época, lá na adolescência, vocês também vão lembrar, os meninos do nada chegaram um dia, segunda-feira, na escola com calça rosa, blusa amarela, ao Star, cantando Restart. O que esse bando de arco-íris ambulante está fazendo aqui na escola, né? Passou-se pouco tempo, todo mundo de preto. Aí era a época do emo, né? Franjinha de lado, mochilinha, capuz, né? Escutando lá no seu radiozinho, né? Assim, era o auge, né? O melancolismo. Aí depois passa, né? Pra eletrônica, aí já é uma coisa, já loucura total. Aí depois jogou pro sertanejo, depois jogou pro funk, aí desandou. Mas foi mudando. Claro que eu estou dando uma analogia para poder mostrar o seguinte: as pressões externas acabam meio que ditando o que o brasileiro é. Se a moda agora é andar com blusa larga, todo mundo começa a andar com a blusa larga. Se a moda agora é falar errado, todo mundo vai falar errado, né? Se a moda agora é o que for, o brasileiro vai e faz. Por quê? Não tem uma identidade fixa. E na internet, dá para você saber quem é de verdade e quem é de mentira. Fala sério. Dá para saber, né? Então, assim, tem gente que engana na rede social? Claro. O Lula tem Instagram. Então, óbvio que ele também engana, né?
Só que dá para você sacar, dá para você saber. Então você precisa ter essa identidade, porque talvez você fale assim, não, o que está bombando agora é a Virgínia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma barriga de tanquinho, né? Tem que ter uma barriga de tanquinho, tem que posar umas fotos, né, mostrando ali o meu corpo, e eu vou conseguir vender os produtos da minha empresa. Vai bombar. Sabe o que vai acontecer? Não vai. Né? Está falando todos. Né? Como chegou a esse ponto? Por quê? Talvez seu filho, sua criança, seu adolescente, ele para e olha para fora e vê uma influência, um artista. Sei lá, ele vê vamos falar um artista bom aí no Brasil. Isso, Pablo Vittar. O Pablo Vittar está lá fazendo, né, a música dele. A música dele fala o quê? Pornografia, sobre, enfim, sexualidade precoce, sobre um monte de coisa, né? E aí ele olha aquilo e fala, pô, caramba, velho, até legalzinha, batidinha e tudo, mas deixa eu ver quem que é o Pablo Vittar mesmo. Quando vai conhecer o Pablo Vittar, ou a Anitta, ou qualquer um desses aí, o que ele vê? Que ele realmente é isso. Ele prega isso e vive isso. Ele prega promiscuidade e vive promiscuidade, beleza? Depois ele olha para dentro da casa dele. Ele olha o pai e a mãe dele. Fala, olha, meu pai é conservador, de direita, né? Meu pai vota, 22 é Bolsonaro. Ele é de direita, né? Só que aí quando ele olha e ele vai conhecer a fundo, na verdade ele não é. Ou seja, quem é o genuíno da história? Aqui ou ali? Quem de fato vive o que prega? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a sua comunicação ela só vai conseguir ser efetiva, em nível familiar, inclusive, se ela for verdadeira. Porque, eu te pergunto, quem é conservador aqui? Levanta a mão. Quem é de direita? Levanta a mão. Quem é Bolsonaro? Levanta a mão. Quem é esquerdista? Levanta a mão. Quase, né? Quase. Né? Ou seja, é claro que nós somos conservadores, mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o que eu estou conservando? O conservador que não conserva nada é um conservador trans. Vamos, camisa 10 aí, gente. Eu só me sinto, mas não sou. Não adianta nada. Não adianta em nada. Vai comigo, não adianta nada. O que ia fazer, etc e tal, Paraná Pororô. E ele era um cara de esquerda, socialista, né? Contra o capital privado, contra a iniciativa privada. O que aconteceu? Foram os anos onde os bancos mais lucraram. E agora, você percebe também que estão lutando contra os super ricos. Só que quem são os maiores doadores do PT? Odebrecht, né? Só as grandes empresas, né? JBS, né?